Olá, alunos do sexto ano Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e Fox. Vamos lá continuar nossas aulas de ciências? Hoje, o nosso primeiro assunto para a nossa avaliação parcial número 1 do quarto bimestre. Já estamos encerrando o ano com as nossas aulas através de vídeos, mas mesmo assim, vamos dar continuidade aos nossos assuntos. O tema da aula de hoje são substâncias químicas. Você vai encontrar no capítulo 8 do seu livro, nas páginas 135, 136 e 137. Nós não vamos explorar muito esse assunto porque ele é um pouco difícil. Então, eu resolvi dividir esse assunto hoje e nas nossas próximas aulas. Então, vamos para um conceito bem simples. Substâncias químicas. É toda a matéria formada por elementos químicos. Como assim? Substâncias nada mais são do que elementos que já estão na natureza e que, para se tornar substâncias, precisam estar unidos. Esses elementos nós chamamos de moléculas, tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplos bem simples para nós entendermos o que são substâncias químicas. Então, vamos lá. A água, que nós já conhecemos, ela é formada pela união de dois elementos químicos. Quem são esses elementos? A molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio. Sendo que para formar esse composto químico, essa substância química chamada de água, nós vamos precisar de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que a água é comumente chamada de H2O. H2O significa 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Então, a união do oxigênio com o hidrogênio vai formar uma substância chamada de água, certo? Outro exemplo que eu coloquei para vocês foi o gás oxigênio. O gás oxigênio também é formado por 2 moléculas, ou seja, por a união de 2 moléculas, no caso, 2 átomos de oxigênio. O átomo, ele está disponível na natureza e muitas das vezes ele acaba se aglomerando com outros átomos e formando novas estruturas que a gente chama de substâncias. Então, se eu tenho 2, 3 átomos, por exemplo, de oxigênio, e eles estiverem juntos, eu tenho o O3, que provavelmente você deve lembrar quem é esse. Gás ozônio, presente lá na segunda camada da atmosfera. Então, para nós entendermos o que são substâncias químicas, hoje nós vamos entender como elas podem se comportar, como elas podem mudar de estado para outro. As substâncias que existem na natureza, elas podem mudar a sua composição. Podem estar em estado líquido, podem estar em estado de vapor, pode estar em estado sólido. Se você pegar uma barra de ferro, o ferro é um metal. Esse metal, ele é uma substância. Esse ferro é formado por átomos. Por causa disso, ele é considerado uma substância química. Sendo assim, ele possui uma estrutura fixa? Não, ele pode estar em estado sólido, como a barra de ferro, e se nós passarmos para ele um processo de aquecimento, ele vai começar a derreter e vai se transformar em um metal líquido. Ou seja, todas as substâncias, elas podem acabar se transformando. Para isso, nós chamamos de mudança de estado físico das substâncias. Inclusive, nós estudamos sobre a mudança de estado físico da água. Nós vamos rever para lembrarmos dos nomes das fases em que essas mudanças de estado podem acontecer. Elas podem estar tanto para a água como para as outras substâncias também, tá, turma? Então, vamos lá. Imaginem que nós estamos trabalhando aqui as mudanças de estado físico da água. Então, eu tenho a água sólida,
a água líquida e o vapor de água, quando a água já está em seu estado gasoso. Todas as vezes em que a água sofre um aquecimento, ou seja, um aumento da temperatura, ela também pode sofrer o contrário, a diminuição da temperatura. E o que vai influenciar a mudança de estado físico é justamente o aquecimento e o resfriamento dos materiais, ou seja, das substâncias. No caso específico da água, quando a água em estado sólido, que a gente diz em forma de gelo, ela sofre um processo de aquecimento, ela vai passar do seu estado sólido para o estado líquido. Quando a água passa do estado sólido para o líquido, nós chamamos esse processo de fusão da água. Ou seja, ela saiu da sua forma sólida de gelo e ela começou o seu estado no seu formato líquido. E pode acontecer o inverso, quando essa mesma água líquida sofre a diminuição da temperatura, ela passa da água líquida para a sólida, ou seja, ela vai solidificar, ela vai endurecer, né? Então, nós chamamos de solidificação. Solidificação. Essa mesma água, quando ela está líquida e que ela começa a sofrer o aquecimento, o aumento da temperatura, ela passa do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. O nome desse processo é vaporização, que inclusive essa vaporização pode acontecer de uma forma lenta e uma forma rápida. A forma lenta é aquela forma em que a água vai passar para o estado gasoso bem devagar, devagar, devagar. Quando você coloca uma roupa, por exemplo, para aquecer no sol, de manhã, quando você vai tirar à tarde, essa roupa ela já está seca. A água que estava nessa roupa, para onde ela foi? Ela vaporizou, né? Comumente a gente chama que ela evaporou. Muito bem. É esse nome do processo, evaporação. A mesma coisa uma poça de água na frente da sua casa. Choveu, formou aquela poça de água, vai passar algumas horas, o outro dia, de repente, o sol vem e aquece aquela poça de água e aí aquela água sumiu. Ela sumiu mesmo? Não, ela evaporou. Levou horas para acontecer esse processo, tá? O nome desse processo é evaporação, é uma forma lenta. Mas a vaporização também pode acontecer em uma forma rápida. Forma rápida. E essa forma rápida, qual um principal exemplo? Quando você coloca água para fazer uma comida ou um café, você vai ligar lá o seu fogão, vai aquecer a água e esse aquecimento ele é tão intenso que essa água vai começar a formar bolhas. Se ela começou a formar bolhas, significa que ela aqueceu tudo o que ela deveria aquecer. Daquele momento, ela não esquenta mais. Ela vai começar a passar para o processo de vaporização. Ou seja, ela vai começar a se transformar da água líquida para água gasosa. Ela vai vaporizar, porém de uma forma rápida. E aí, esse processo nós chamamos de ebulição. Então, resumindo, a água líquida passando para a água gasosa, para o vapor de água, nós chamamos de vaporização. Porém, essa vaporização pode ser de duas maneiras, a lenta e a rápida. A lenta nós chamamos de evaporação e a rápida de ebulição. Então, continuando. A água em estado de vapor, ela também pode retornar para o estado líquido. Como que uma água em estado gasoso volta para o líquido? Por exemplo, lá na formação das nuvens, quando as nuvens estão se formando, a água que vai formar essas nuvens, vai formando as nuvens e depois ela começa a condensar. Ou seja, ela sai do estado gasoso para formar as gotículas de água que formarão depois a chuva.
Esse processo nós chamamos de condensação. Então, vamos lá para os nomes das mudanças de estado físico: fusão, vaporização, condensação, solidificação. Além disso, quando a água passa direto do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, nós chamamos de sublimação. A gente tem, por exemplo, a sublimação na formação da neve, né? A formação da neve é um processo de sublimação, certo? Então, essas mudanças de estado físico, para que elas possam acontecer, a gente precisa saber que o aumento da temperatura e a diminuição da temperatura são os fatores que vão influenciar para que as substâncias comecem a se transformar e a mudar, tá? Eu coloquei algo muito importante para a gente conhecer hoje, que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição? O ponto de fusão é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. Vamos levar em consideração aqui o ponto de fusão da água. A água, ela entra em um ponto de fusão a 0 graus Celsius. Toda vez que ela está a 0 graus Celsius, ela começa a ficar líquida. Ou seja, se ela está líquida, ela passou da água sólida para líquida, ponto de fusão. E ao mesmo tempo, ela é solidificação, porque ela está passando do líquido para o sólido, 0. Se for aqui, ó, -1, -2, já é solidificação, né? Se for aqui, 1, 2, fusão. Mas certinho a 0 graus Celsius, ela é os dois. Ponto de fusão, ponto de solidificação, certo? Ponto de ebulição é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição também durante o aquecimento ou na liquefação durante o resfriamento. Vamos lá para a água. A água, para ela chegar ao seu ponto de ebulição, ela tem que estar 100 graus Celsius. Você colocou lá uma água para fazer um café e essa água começou a fazer bolhas. Isso significa que ela já chegou a 100 graus Celsius. A partir desse momento, 100 graus Celsius, ela não aquece mais, ela não esquenta mais, ela se transforma de líquido para gasoso. É por isso que se você esquecer a panela, quando você chegar lá, não tem mais nada de água. Ela já evaporou. Na verdade, aqui ela ebuliu, porque foi um processo rápido, né? Então, quando é o ponto de ebulição? Quando está a 100 graus Celsius. Porque ela aqueceu para chegar ao ponto de ebulição e ela vai começar a resfriar para chegar ao ponto de condensação. Acima de 100 graus Celsius, ebulição. Abaixo, condensação. E assim por diante, tá? Então, nós temos aqui, ó, um outro exemplo, etanol. O etanol, o ponto de fusão dele, diferente da água, que é 0 graus Celsius, é menos 114. Menos 114 graus Celsius, ou seja, é bem mais frio para ele chegar ao ponto de fusão do que a água. Em compensação, seu ponto de ebulição, quando ele começa a evaporar, é a 78 graus Celsius. Bem menos do que a água. Se você colocar em 2 potinhos o etanol e a água e colocar ele sobre o aquecimento do sol, quem é que vai vaporizar mais rápido? O etanol ou a água? O etanol, porque ele começa a vaporizar a 78 graus Celsius, certo? Então, gente, as substâncias químicas, elas passam por esse processo de ebulição, de fusão, tudo ao nível do mar. A gente chama que é ao nível do mar, né? Por isso que a gente utiliza os graus Celsius. Isso também tem a ver com a pressão atmosférica, mas a gente não vai ver isso aqui agora, tá? O que nós precisamos saber?
o nome das mudanças de estado físico que vai cair na água, as substâncias químicas que nós vamos estudar bem mais profundamente na próxima aula, e o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, estudem a página 135, 136 e 137. Eu vou colocar um videozinho para você analisar junto com esse aqui, e uma boa prova, e até a próxima aula.